Uma boa noite a todas e a todos. O nosso grupo ele é composto pela Ana Carla, Jason, Jenny, Jackson, Kellen, Luana, Merilaine, Milena, Muriele e Zembisk. E nós vamos falar da terapia cognitivo-comportamental no contexto hospitalar, bem como possíveis práticas na atuação. E para começar a tratar do assunto, nós vamos falar um pouco das especificidades da psicologia nesse contexto, no contexto hospitalar. Segundo o autor Simonetti, do Manual de Psicologia Hospitalar, de 2004, na página 15, a psicologia hospitalar é o campo de entendimento, práticas e tratamento dos aspectos psicológicos em torno do adoecimento, ou seja, a psicologia hospitalar atua no acolhimento do sujeito humano, carregado de subjetividade, que se encontra em uma situação de natureza patológica, denominado de doença. De acordo com o mesmo autor, a psicologia hospitalar não trata apenas das doenças com causas psicológicas, mas também dos aspectos psicológicos de toda e qualquer doença, uma vez que todo o processo de adoecimento encontra-se repleto de subjetividade e, por isso, pode se beneficiar do trabalho da psicologia hospitalar. No que se refere aos aspectos psicológicos em torno do adoecimento, Simonetti afirma que esses aspectos não existem soltos, ou seja, existe uma complexa inter-relação de contingências envolvidas nesse processo. Dessa forma, a psicologia hospitalar não estabelece uma meta ideal para o paciente alcançar, mas simplesmente aciona um processo de elaboração simbólica do adoecimento. Nesse sentido, o autor afirma que mesmo nos casos em que o paciente encontra-se impossibilitado de falar por razões qualquer, é de fundamental importância que o trabalho pela elaboração da situação de adoecimento ocorra, já que existem muitos signos não verbais com valor de palavra, como por exemplo gestos, olhares, a escrita e até mesmo o silêncio. Dando continuidade, ao que o Zen falou, o autor Simonetti, ele diz que a psicologia hospitalar vem adotando um novo paradigma epistemológico, este que considera uma visão mais ampla, do ser humano. Ele privilegia as articulações entre diferentes formas de conhecimento e tendo como consequência mais importante na prática clínica da adoção dessa nova perspectiva no foco na pessoa e não na doença. E levando em consideração a perspectiva de definição exposta sobre a psicologia hospitalar nesse trabalho, se torna pertinente a afirmativa do autor: curar sempre que possível, aliviar quase sempre, consolar sempre. Tendo essa frase como referência, nós podemos dizer que a convenção de consolar em escutar demonstra um pouco da filosofia da psicologia hospitalar, que de certa forma pode ser definido como psicologia da escuta, em oposição à filosofia da cura. Boa noite a todos. Nesse tópico falaremos sobre o paradigma da terapia cognitivo-comportamental e seus principais pressupostos. A terapia cognitivo-comportamental se fundamenta do paradigma cognitivo, ou seja, trabalha com a hipótese de que as emoções e comportamentos dos indivíduos são influenciados por sua percepção dos eventos. De acordo com Beck, não é uma situação por si só que determina o que as pessoas sentem e como elas se comportam, mas antes, o modo como elas interpretam uma determinada situação. Um dos grandes expoentes da TCC foi Aaron Beck, que começou a desenvolver suas pesquisas nessa perspectiva na década ainda de 60, lá na Universidade de Pensilvânia. No seu início, a TCC foi desenvolvido como uma psicoterapia breve, estruturada, orientada ao presente, para tratar a depressão, direcionada a resolver problemas atuais e a modificar os pensamentos e os comportamentos disfuncionais.
Desde então, essa modalidade terapêutica tem mostrado resultados comprovados no tratamento dos transtornos depressivos, ansiosos e de pânico. O objetivo central do terapeuta que adota a TCC como abordagem é, em última análise, fomentar a mudança cognitiva do paciente através de substituição de suas crenças disfuncionais, objetivando a mudança emocional e comportamental. Dando continuidade, no que se refere aos princípios norteadores da TCC, Judith Beck ela destaca alguns importantes, né? No caso, estabelecer a aliança terapêutica, identificar o pensamento atual, né, que ajude a manter os sentimentos negativos e os comportamentos problemáticos desse paciente, dar ênfase, né, na colaboração e na participação ativa, orientar a meta e o foco, né, em problema. O terapeuta deve, juntamente com o paciente, enumerar os problemas, estabelecer metas específicos, no foco do aqui e no agora, independente do diagnóstico, né, psicológico. O terapeuta voltará, né, a sua atenção ao passado em 3 situações. Quando não observar mudanças cognitivas, estando focado nos problemas atuais, quando o paciente insistir em falar do passado, ou quando a terapia precisa entender quando as ideias funcionais importantes se originaram, né, e como se mantém até hoje. O caráter educativo, né, e ênfase na prevenção de caída, que ensina os pacientes a identificar, avaliar e responder seus pensamentos, crenças funcionais e projetar um plano de ação para que ele possa ser seu próprio terapeuta. E por último, a duração, né, no tempo limitado com as suas sessões estruturadas. Contexto hospitalar como possibilidade de atuação da TCC. A hospitalização ela é uma experiência que suscita algumas incertezas, né, e geram apreensões por parte do paciente e também de seus familiares. Pelo fato dessa condição acabar interferindo na quebra da rotina do paciente e também da própria família do paciente. Como, por exemplo, essa quebra de rotina se manifesta no afastamento das pessoas próximas e queridas, o contato com um ambiente desconhecido e controlado por regras próprias, assim como é a logística dos hospitais, né, da gestão hospitalar, assim também como a pessoa acaba tendo que ficar dependendo de cuidar de pessoas desconhecidas, acaba suspendendo temporariamente a rotina do seu trabalho, dos seus projetos de vida, ou seja, todas essas contingências advindo do processo de hospitalização acabam por se configurar como uma situação ameaçadora e geradora de ansiedade, estresse e outros quadros de desordens psicológicas relacionadas. O Bottega, 2002, esse autor diz que se o processo de hospitalização for muito prolongado, com muitas intercorrências e também a descoberta de algum diagnóstico grave, por exemplo, o paciente pode vir desenvolver uma série de intensas reações emocionais. Ele afirma que tais reações podem incluir insônia, perda do apetite, preocupações, medos e tristezas. Mas dependendo da frequência e intensidade desses fatores emocionais, a pessoa em adoecimento pode desenvolver quadros psicopatológicos mais sérios, tais como depressão, ansiedade e quadros funcionais graves. Diante desse panorama, podemos afirmar que tais situações demandam a atuação em forma de intervenções efetivas e pontuais por parte do psicólogo hospitalar. Nesse sentido, a terapia cognitiva comportamental pode, contribuir com seu robusto escopo teórico e metodológico, auxiliando assim o psicólogo em suas atividades interventivas, objetivando sempre a minimizar os efeitos nocivos do processo de adoecimento e hospitalização no sujeito em tratamento nos hospitais.
O psicólogo que adota a abordagem cognitivista ele pode atuar nesse contexto hospitalar, observando, analisando e intervindo sob 3 perspectivas, né? A cognitiva, a comportamental e física. Pessoal, boa noite. Dando continuidade, né, à fala do Jackson, em 1976, Beck afirmou que podemos observar casos de manifestação de crenças, atitudes e suposições irreais, né, por parte dos pacientes, né, e seus familiares. Essas características, elas influenciam os pensamentos, os comportamentos, as reações emocionais e, consequentemente, todo o processo terapêutico desse paciente em internação hospitalar. Tanto que em quadros de dor crônica em pacientes oncológicos, Garcia e Pimenta, em 2005, afirmaram que a crença de ineficácia dos opioides por parte de um paciente oncológico, da sua família e dos profissionais de saúde, inclusive, prolongam o tratamento e o sofrimento do sujeito. Então é assim, se você não acredita que aquela medicação vai ser mais benéfica do que maléfica, isso prejudica o tratamento, né, desse paciente e, consequentemente, prolonga o tempo de permanência dele no hospital. Todo o processo terapêutico no ambiente hospitalar pode gerar no paciente distorções cognitivas. Uma delas pode ser a culpabilização, onde ele vai se culpar por aquela situação, por ele estar naquele ambiente, por ele estar passando por aquela situação e também fazer a sua família estar passando por isso. Outra distorção também pode ser a sensação de incapacidade. Ele acha que ele está ali e ele não pode fazer nada para poder melhorar ou sair daquela situação. Então ele se sente incapaz. Uma distorção também muito comum é a desconsideração dos aspectos positivos, onde ele, com certeza, ele vai achar que nada de bom pode acontecer ali, né? E a mais comum das distorções é a catastrofização, que é a supervalorização dos aspectos negativos. No anterior, ele desconsidera os aspectos positivos e na catastrofização ele supervaloriza os aspectos negativos de tudo que acontece. Onde até o mais simples sintoma, como uma dor de cabeça, por exemplo, pode ser ali, ele pode achar que é uma doença super grave. Então, se ele está internado por conta de um câncer no estômago e sente uma dor de cabeça, ele pode achar que ele também está com câncer na cabeça. Então, ele vai supervalorizar ali o mais simples dos sintomas na catastrofização. Então, isso acaba, todo esse processo prejudica muito na melhora do paciente e no processo terapêutico como um todo. Outros fatores que podem intensificar os problemas psicológicos do paciente é a desinformação e a visão negativa de si, do mundo e do futuro, o que pode levar pacientes com baixa estima a se sentir culpado e se responsabilizar-se pelo aquele momento. De certa forma, uma visão negativa do mundo, ela pode reforçar essa posição de culpa, assim como uma visão negativa do futuro pode reforçar sentimentos negativos, desesperança, solidão e abandono diante da situação de doença e hospitalização. Diante do que foi exposto, a avaliação psicológica ela será fundamental para nortear as intervenções. Deve-se explorar todos os aspectos que envolvem as condições do paciente, de forma a não se prender apenas aos sintomas físicos. Deve dar ênfase à compreensão das cognições e crenças que colaboram para as possíveis distorções da percepção do momento presente, o que pode, de certa forma, aumentar o sofrimento e a angústia do paciente naquele momento. Sendo assim, o que percebemos é que o contexto hospitalar é um campo extremamente propício para a atuação do psicólogo que utiliza das teorias e técnicas da TCC. Boa noite, pessoal.
Eu, Ana Carla, da turma da manhã, e a Milena vamos estar falando sobre as principais técnicas da TCC que pode ser usada pelo psicólogo que atua em hospitais. Todos nós sabemos, né, que o processo de adoecimento físico, ele costuma gerar muita angústia, ansiedade, estresse, expectativas negativas no paciente, que são um aspecto muito presente no ambiente hospitalar. E é por isso que uma das principais funções do psicólogo é usar a terapia cognitiva para promover o relaxamento. Porém, tem diversas estratégias que podem ser utilizadas, como, por exemplo, o relaxamento muscular progressivo, a respiração diafragmática. Ela é ideal para aliviar os sintomas psicológicos. E temos também a imagem mental relaxante. Essas combinações dessas técnicas ajudam o paciente a controlar suas emoções, diminuindo a excitabilidade corporal. E assim, esse paciente será capaz de pensar e reagir, né, ao que ele está passando. E tem as dinâmicas também muito úteis em hospitais, que são a dessensibilização sistemática, que é a substituição da ansiedade pelo relaxamento, e a distração cognitiva. Elas podem ser usadas para diminuir o nervosismo da pessoa diante ao estímulo. Então agora eu passo a minha fala para a Milena. Boa noite. Continuando com a fala da Ana, também temos a orientação para a equipe de saúde, onde a internação também é um grande desafio para esses profissionais que atendem os pacientes. O acolhimento, a empatia da equipe são essenciais, pois ajuda a pessoa e seus familiares a construir suas formas de enfrentamento à doença. Por isso, o psicólogo é requisitado para conversar não só com os pacientes, mas também com a família e com os profissionais do hospital. Frente à realidade vivida dentro dos hospitais, onde a demanda de atendimento psicológico é grande e com necessidade de resolução rápida, a terapia cognitiva tem se mostrado eficaz, tanto na sua aplicabilidade como nos resultados obtidos. Isso se deve às próprias características da terapia cognitiva com relação a ser uma terapia breve, focada no presente de forma estruturada, com resolução de problemas e flexibilidade de pensamentos e crenças disfuncionais. O alcance das técnicas propostas pelo modelo e sua eficácia são observados na prática diária, o que nos faz confirmar a grande importância da terapia cognitiva na psicologia hospitalar.